Casa favorita, sou tua casa favorita, vem habitar em mim. E aí, como eu falei, a principal coisa, um coração espiritual, um coração que busca, e o Senhor tomou, e a gente vê alguns exemplos onde o Senhor tomou atitudes, direções totalmente, onde ele buscou do Senhor, totalmente do Senhor. Ele orava, e ele descia do monte e ele dizia, vamos para tal cidade. O Senhor, por exemplo, os discípulos, ele orou, e depois que ele orou, falou com o Pai, ele escolheu os seus discípulos, ele não fez nada por acaso, ele não fez nada que ele quisesse, foi totalmente a vontade de Deus. Amém, queridos? Eu quero trazer esses versículos, vamos lá, rapidamente. João 14:11, 2 versículos que deixam claro que o coração do Senhor era um coração espiritual. Ele diz o seguinte: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Amém, queridos? Eu quero chamar assim, ó, creia, Ele está no Pai, e o Pai está nele. Primeiro ponto, eles estão em unidade. A direção vem por meio de uma unidade. Amém? Isso é importantíssimo. Próximo, Lucas 4:18, abre para nós. Lucas 4:18. Onde ele deixa claro que o Espírito do Senhor está sobre mim. Diz o seguinte, acompanhe comigo aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Amém, queridos? Então, o Espírito do Senhor está sobre ele, a direção é espiritual. E as atitudes, consequentemente, quando nós buscamos do Pai, são espirituais. A questão é que, muitas vezes uma coisa simples, quantas vezes na tua casa, no restaurante, você de fato só se alimenta após agradecer ao Senhor, declarar e dar graças por aquele alimento e santificar em nome de Jesus, para que aquele alimento há de fazer bem ao teu corpo. Muitas vezes, algumas pessoas não conseguem isso, amados. Uma coisa simples, onde de fato reconhece que tudo que o Senhor provê na tua vida vem dEle. Tudo que temos, tudo que somos é dEle. Ele que nos dá, Ele que nos coloca, Ele que dá a fartura na nossa mesa. E quando nós agradecemos ao Pai, querido, é como os papais e as mamães aqui. Um filho grato, quando ele vem, reconhece nos pequenos detalhes. Poxa, mamãe, papai, obrigado. Obrigado, te amo, eu sei que tu me deu isso aqui. Eu sei que tu reconhece, eu sei que tu fez todo o possível. O que acontece no coração de um pai ou de uma mãe? Se enche de amor, se enche de alegria, e a vontade o que é? É dar cada vez mais, não é? A vontade é dar cada vez mais, cada vez melhor. Certamente, amados, o coração do nosso Pai não é diferente. Ele se alegra quando nós reconhecemos Ele nas pequenas coisas. Amém? Vai para Mateus 4:1. Mateus 4:1. Quais atitudes que o Senhor certamente levou ao Senhor totalmente pelo Espírito? Então aqui a gente vê o seguinte, Mateus 4:1. Acompanhe comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Então quem conduziu Jesus Cristo foi o Espírito. Não era algo que ele queria. O Espírito que estava nele, o Espírito Santo de Deus o guiou. E da mesma forma que o levou, vai para Lucas 4:1. Lucas 4:1 diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Só confirmando, amado, confirmando que realmente ele era movido pelo Espírito, a todo momento. Outras atitudes, ele foi orar e veio com uma direção onde os discípulos estavam sem saber onde estava o Senhor, estavam procurando ao Senhor, e ele volta com uma direção. A gente vai fazer tal coisa. Marcos capítulo 1, versículo 35. Diz o seguinte: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. 37. E achando, lhe disseram: todos te buscam.
Próximo, 38. E ele lhes disse, aqui que eu queria chegar, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então, após orar e buscar do Senhor, a atitude dele é movida totalmente pelo Espírito. Amém, amados? E da mesma forma, em Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12, onde mostra que o Senhor ora e depois disso ele escolhe os discípulos. Ele é guiado pelo Espírito para escolher os discípulos. Nós vamos ler 12, 13. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém, queridos? Amém? Está claro? Principal característica do coração de Cristo, um coração espiritual, um coração que as atitudes, as palavras, os gestos, vêm com base no que Deus colocou para ele e direcionou para ele. Então, amados, nós precisamos entender, porque esse é o principal ponto que a gente deve buscar. E aqui, João 5,30, abre para nós, Jean. Evangelho de João 5,30. Jesus deixa claro, ele não faz nada sem ser a direção do Pai. Até então a gente trouxe versículos mostrando, e aqui ele mesmo diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Mas por quê? Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Tu entende que aqui Cristo está dizendo assim, certamente, pensa no seguinte, querido, Cristo, nós entendemos que Deus se despiu da sua glória, se retirou de toda a sua glória, se fez homem. Cristo, a expressão perfeita de Deus, como homem, com os sentimentos que nós temos, com as vontades que nós temos, e aí várias situações acontecendo, colocadas ao pé dele. As mulheres, por exemplo, que foram pegas em adultério, foram pegas flagrante em adultério, colocadas diante dele, onde ele diz, e deixa claro, que o jugo dele não vem dele, não importa o que ele acha, não importa o que ele pensa, e sim o que Deus está colocando para ele. E ele diz, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, porque tudo o que ele faz é direcionado pelo Espírito Santo. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que a gente possa entender, que a gente possa buscar cada vez mais a direção do Espírito Santo, para ter as atitudes, para ter as palavras, para fazer tudo, amado, na nossa vida. Coloca tudo na mão dele. Para de tentar pela força do braço. Para de querer pegar as rédeas da tua vida e colocar os teus planos, colocar a tua vontade. Para. Deixa ele controlar. E eu garanto, sem dúvida alguma, não existe consequência melhor para a tua vida comparada com essas que o Senhor vai botar. Quando tu declarar, Senhor, está na tua mão. O que eu devo fazer? É isso? Não é. Amém, amados? Mas aí, queridos, poxa, mas o nosso coração é tão diferente disso, né? Vamos ser sinceros. Nosso coração é tão diferente dessas coisas que nós vimos. Algumas coisas, amém, o Senhor já vem trazendo, o Senhor já vem modificando, mas é tão diferente ainda. Como nós conseguimos ver no momento de angústia, no momento de ira, onde a nossa atitude é explosiva na hora e já solta uma palavra, principalmente para aqueles que nós amamos e que nos amam, principalmente para aqueles que são próximos, né? Os casais aqui sabem do que eu estou falando, os casais aqui sabem, certamente, e também os filhos e mães, filhos e pais também sabem, porque a gente é explosivo. E por que meu coração ainda é tão distante? E a gente viu que a vontade de Deus é que nós tenhamos um coração de Cristo, amém? E eu sei o que está ardendo aí. Eu sei o que está ardendo no coração de vocês. Mas tem um negocinho errado em tudo que a gente está falando aqui. Poxa, pastor, nós temos que ter um coração de Cristo? Está ardendo, eu sei, eu vejo na carinha de vocês. É o fato, queridos, o fato é que nós já temos um coração de Cristo, amém? Nós já temos, eu estou vendo aqui nos rostinhos aqui, pastor, mas nós já temos, eu sei, nós já temos. Por que é tão diferente? Mas, amado, entenda uma coisa, no dia que tu confessou Jesus Cristo como Senhor da tua vida, o teu coração já é igual ao coração de Cristo, amém?
Eu não vou falar, a gente vai ler texto, e hoje eu vim para ler, vocês sabem que eu não leio tanto texto assim não, mas a gente está lendo muitos textos hoje, e eu quero mostrar para os irmãos isso, tá? O nosso coração já é igual. Ah, mas ainda tem atitudes, calma, o nosso coração já é transformado. Vamos entender? Vamos entender? E o que fazer para ser como Ele então? Né? Como terei um coração como o de Jesus, se nós já temos? Então olha o que diz Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 afirma que Cristo vive em mim. Paulo aqui traz, o apóstolo Paulo diz, Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo. Diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo era alguém perfeito, irmão? Era alguém que nunca reclamava de nada? Era alguém que fazia a obra? Era alguém que, volta e meia, a Bíblia é tão perfeita, sabe por quê, querido? Porque ela faz questão de mostrar as imperfeições daqueles que Deus escolheu. Ela faz questão de mostrar que eram homens, que eram mulheres, totalmente com falhas. A gente vê isso em Paulo, a gente vê isso em Pedro, a gente vê isso em Davi. Falhas, mas extremamente usados por Deus, onde as obras se foram feitas através dessas ferramentas. Isso faz com que a gente deveria cair a ficha de que nós não podemos ser parados quando alguma imperfeição nossa aparece, querido. Nós não deveríamos parar de fazer a vontade de Deus quando a nossa imperfeição aparece. A palavra de Deus é clara e mostra isso o tempo todo, imperfeições em homens e mulheres que nós temos hoje como heróis da fé. E por que a gente para? Ah, não, ele pode, mas eu não posso. Para com isso. Será mesmo? Ele pode, eu não posso. Presta atenção, nunca teve e nunca vai ter nada a ver contigo a obra de Deus, o manifestar do Senhor nesse mundo, na tua vida. Nunca teve e nunca vai ter a ver contigo. Simplesmente o Senhor, Ele procura corações dispostos, amados. Coração dispostos ao ID. Corações ensináveis, que conseguem ouvir, às vezes, uma repreensão, uma direção, que talvez não seja o que tu queria ouvir, mas entendem que é um cuidado do Pai, cuidando dos seus filhos. Só que para isso, amado, o que precisa? Amém, amém. Para isso, amados, o que precisa? Nós precisamos tirar a nossa vontade, tirar o nosso ego, tirar a minha justiça própria. Se isso não acontecer, e nós estamos falando muito disso, porque realmente o Senhor está nos direcionando para isso, tá? Onde eu creio em nome de Jesus Cristo, numa igreja onde, buscando o reino, visando o reino, essas coisas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e aquilo que o Senhor direcionar, nem a minha vontade, porque a única coisa que pode parar a obra de Deus na tua vida é a tua vontade, é o teu ego, a tua justiça própria, é o teu, eu estou cansado, tadinho de mim. A gente já falou sobre isso, irmãos. A única coisa que pode parar o manifestar é isso. Então, vou ler de novo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, queridos? Outra coisa que mostra que você já é segundo a imagem de Cristo, abre para nós 2 Coríntios 3,18. Aqui afirma que, segundo a sua imagem, nós estamos sendo transformados. Nós estamos sendo transformados. Diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, queridos? Entenda, nós já temos um coração de Cristo, nós estamos sendo transformados, e nós precisamos da liberdade para Ele. E eu sei que vai ficar claro, em nome de Jesus, uma coisa para ti. Fica firme, Senhor, revela no coração dos teus filhos. Outra coisa que afirma, 1 Coríntios 2,16. Olha a afirmação, o nosso coração e a nossa mente. 1 Coríntios 2,16, diz o seguinte: porque
Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Se nós já temos, amado, nós já temos, está na hora de manifestar. Nós já temos, amado, está na hora de manifestar. Amém? Faz tempo que a gente não faz uma comparação de algo que nós entendemos. Que quando nós entendemos que nós viemos de Deus, amém? Nós viemos de Deus, e Deus é Espírito, e todos nós viemos de Deus, tudo veio dele, e ele é Espírito. Hoje, nesse mundo natural, tudo que nós vemos e tudo que nós temos aqui, tudo que nós podemos ver, no mundo original, que é o espiritual, e não o natural. Aqui o mundo natural é uma cópia do mundo espiritual, porque para existir algo aqui, necessariamente precisa existir primeiro no mundo espiritual. Então nós somos um reflexo do mundo verdadeiro, nós somos um reflexo do mundo espiritual. A palavra de Deus diz que nós temos uma mente de Cristo, sem dúvida alguma, no mundo verdadeiro, que é o espiritual, nós já temos, amado. Então nós precisamos tomar posse disso. Qual é a chave para a gente poder pegar e abrir a porta e tomar posse de todas as coisas que Deus já declarou? É a fé. A chave para que a gente possa tomar posse de tudo aquilo que Deus já fez. Porque, amados, não foi à toa que Jesus Cristo disse, está consumado. A obra já está pronta. A guerra já foi vencida. Eu quero te dizer que quando Cristo foi crucificado, a guerra contra Satanás, amado, já foi vencida. O que acontece ainda são batalhas, porque o inferno não se dá por vencido. Ele sabe que está derrotado, mas ele se levanta ainda. Se levanta muitas vezes. O que a gente precisa entender e declarar? Não importa a batalha que tu tiver. Não importa, amado. Cristo já venceu ela por ti. Não importa o que está acontecendo na tua vida. Cristo já venceu ela por ti. Declare isso. E como homem e mulher de Deus, como um soldado numa guerra, declare isso. Tenha atitude de vencedor. Tenha atitude de vencedor. A opressão está vindo, a mentira está vindo. Se posiciona como vencedor, declara que realmente você já é vencedor. E não importa o que o inferno lançar na tua mente, isso não vai te afetar. Entenda, não significa que eles não vão tentar lançar, muito pelo contrário, eles vão, para que ele possa te enganar, mentir e te fazer desistir. Mas quando você tem certeza de quem você é, nada pode mudar a tua identidade. E querido, não sei se você sabe, mas nós somos filhos do papai, amém? Nós somos filhos do Senhor dos exércitos, amém? Muitas vezes ele se coloca como pai, muitas vezes ele se coloca como Senhor dos exércitos. Não importa como ele se apresenta, ele é o grande eu sou, e nós somos filhos dele, amém? Aleluia. E nesse dia na chácara que eu falei, a pastora trouxe um exemplo para nós muito legal. Ela trouxe um exemplo de uma mulher que vivia numa casa onde não existia luz elétrica até então. E aí, essa mulher, eles fazem ligação da eletricidade na casa. Não sei se alguém já viveu isso, não sei se alguém já passou por isso, onde não tinha, então alguns irmãos já passaram por isso. E de repente tem luz elétrica. E a coisa que tu faz é o quê? Eu vou usar essa luz, glória a Deus, aleluia, né? Não preciso mais usar a luz de vela, não preciso mais ficar botando o lampiãozinho lá e tudo mais, que bênção de Deus. Então, o exemplo que eu quero trazer é uma mulher que de fato chega a luz na casa dela. Só que daí o homem lá que faz a medição, de mês em mês, ele vê que vem praticamente zero na casa dela. E ele vê a medição, mas não está sendo usada, o que acontece aqui? E um dia, curioso, ele pergunta, ô moça, você não usa a eletricidade porque está vindo baixo, ou tem algum problema, será que está estragado, alguma coisa assim? Aí ela diz, não, o que eu faço é o seguinte, eu uso todo dia. Então quando anoitece, eu acendo a luz, pego a vela e o fósforo, acendo as velas, e aí eu apago a luz e continuo usando da mesma forma que eu fazia antes. Ou seja, eu quero te dizer que a luz aqui elétrica representa Cristo na nossa vida, só que ainda nós não deixamos Ele de fato tomar conta da nossa casa. Ainda nós temos hábitos antigos do velho homem. Então nós cremos em Cristo, que Ele traz a salvação,
mas nós relutamos para que Ele transforme o nosso coração. Eu vou repetir, nós cremos que Cristo, Ele é a salvação na nossa vida, Ele entra na minha casa, mas aí eu digo, senta aqui, bota uma cadeirinha, que bom que o Senhor está aqui, amém, porque você é importante para mim, mas não mexe em nada, tá? Fica sentadinho, fica quietinho, não mexe em nada, porque já está tudo arrumadinho, já está tudo do jeitinho que eu sei onde que estão as coisas, já está tudo do jeitinho que eu arrumei há tanto tempo, né? Poxa, tanto tempo que eu arrumei assim, e é assim, então o Senhor não mexe. Mas seja bem-vindo. A gente até diz, né? Seja bem-vindo. Mas o Senhor não mexe em nada, por favor, porque deu muito trabalho colocar as coisas do jeito que estão. E se o Senhor mexer, aí o que acontece? Poxa, eu não vou saber onde que estão as coisas, eu vou ficar inseguro, né? Quando o Senhor mexe na nossa vida, a gente perde o controle. Perde o controle, pois é, perde o controle. Perde mesmo, mano. A questão é, tu está disposto a perder o controle para que Deus possa te guiar? Tu está disposto a perder o controle de toda a tua vida para que Deus possa tomar as rédeas e guiar? Tu está disposto a entregar na mão dele, Senhor, não importa o que aconteça, está aqui. Amém, queridos? Para servir a Deus, é necessário deixar Ele ter controle, para que Ele mexa na nossa casa. Essa casa aqui, querido, entre tantas coisas, Ele decidiu morar e habitar nessa casa. Então, o Pai, Ele não mora em templos construídos por mãos de homens. Ele decidiu morar no templo que Ele mesmo construiu. A igreja não é essas paredes. Presta atenção, amados. Entenda uma coisa. O templo e a igreja não são paredes de concreto. Não é isso. Isso não é sagrado coisa nenhuma. Isso aqui pode cair. Não importa, amado. Não é um templo grande, alto, com ouro dentro, que vai fazer o negócio ser santo. O local se torna santo quando a igreja se reúne nele. O templo que o Senhor escolheu para morar, somos nós. Somos nós. O Senhor nos escolheu por um motivo. O Senhor nos escolheu. Sabe, quando eu penso um pouco, querido, quando eu paro para pensar que nós não somos capazes de falar Cristo é o meu Senhor, sem que Ele acrescentasse a fé em nós para isso. Às vezes a gente acha, eu aceitei Jesus. Para, aqui tu aceitou Jesus o quê? Ele te escolheu, Ele te aceitou. Ele que te escolheu há muito tempo e foi trabalhando e acrescentando fé, colocando fé em ti. Aí a fé fez tu confessar. Crer e confessar que Ele é o Senhor da tua vida. E um motivo só nós fomos salvos, para que as obras dEle sejam manifestas. As boas obras. Existe um motivo. Quantas pessoas vivem uma vida inteira sem propósito, sem saber, um vazio, conquistam o mundo, conquistam coisas grandes. Amém, amados? Mas o vazio nunca sai daqui. Porque existe, dentro de todo homem, existe um vazio do tamanho de Deus. Só é preenchido por Deus. Só é preenchido pela certeza e o manifestar do Espírito Santo. E isso, querido, não existe dinheiro que compre algo para substituir. Não tem como preencher. É uma peça exclusiva de um quebra-cabeça, que não tem em outro lugar, não vendem por aí, e nada nesse mundo é capaz de encontrar essa peça. A única coisa, e quem tem essa peça, é Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos completa, que nós entendemos que finalmente eu encontrei o meu caminho, finalmente eu sei quem eu sou e eu sei onde eu tenho que ir. Quem eu sou, querido? Nós somos filhos, amém? Nós somos filhos de um Pai que nos ama. E Ele nos salvou para as boas obras. Quais obras? As que Ele escreveu. Não é as que a gente quer, não. Tá? Não é as que a gente quer, não. É as que Ele escreveu. Não importa quantas são. Ele já escreveu, Ele já determinou. Então, se o Senhor... E o Espírito Santo confirma quais são essas obras. Tenho certeza, o Espírito Santo confirma. É isso, querido. Se tu não sabe, eu te desafio. Na verdade, eu não te desafio, na verdade, eu te dou uma sugestão. Tá? Desafiar o quê? Eu te dou uma sugestão.
ora ao Senhor, seja em pé, seja de joelho, como for, mas pede, Senhor, me mostra o que o Senhor quer para a minha vida, onde eu devo ir, por onde eu devo caminhar. Faz isso, querido. Busca um coração espiritual, como nós vimos que Cristo tem. E declara que Ele vai fazer na tua vida, Ele vai ser na tua vida, Ele vai te direcionar. Dois últimos versículos, eu vou pedir para o grupo de louvor já se apresentar aqui. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Nós somos predestinados a algo, amado. Nós somos predestinados a algo. E isso aqui não vai ser diferente na tua vida nem na minha, tá? Seja nessa terra, seja no milênio, seja no reino do Senhor. De fato, nós somos predestinados a algo. E eu quero ler com os amados esse versículo. Diz o seguinte: porque os que dantes conheceu também os predestinou. Ou seja, o Senhor te conheceu muito antes. E Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tu entende isso aqui, amado? Nós somos predestinados a sermos como a imagem do Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, meu Deus, revela isso no coração dos teus filhos, papai. Que essa verdade, meu Pai, seja colocada, Senhor, de uma vez por todas no coração dos teus filhos. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós vemos, nós somos predestinados a ser como o teu Filho amado, como Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Isso, querido, isso vai acontecer. E não tem o que mudar. Vai acontecer, seja aqui, ou seja no reino, né? Pode viver o reino agora, como a gente vai viver o reino depois. A gente precisa entender isso. E o último versículo, Colossenses 3, 9 e 10. Isso está acontecendo dia a dia na nossa vida. Antes de ler esse versículo, conversando com alguns irmãos, e até numa visita que nós fizemos, a minha esposa e eu, para um casal de amigos aí, onde nos conhecemos, não os dois, né, não o casal, mas ela, somos amigos há 20 anos, e fazia um tempo que eu não via esse casal. Uma coisa me chamou a atenção, fazia eu acho que quase 2 anos que de fato a gente não se via, né? E eles falaram algo muito forte. Eles falaram, poxa, como vocês estão diferentes. Sabe, querido? Às vezes nós não percebemos o que Deus vem fazendo no nosso dia a dia. Nós não percebemos porque nós estamos vivendo o dia a dia. Aí as mudanças são tão pequenininhas de um dia para o outro que passam desapercebidas. E às vezes até vem um desânimo e diz, poxa, fiz isso de novo errado. Poxa, eu não mudei nada. Mas para um pouquinho. Eu também dou a sugestão para tu fazer o seguinte. Tenta olhar quando tu conheceu a Cristo, antes de conhecer a Ele. Tenta lembrar qual era o teu coração. Como era o teu coração no dia anterior a você conhecer a Jesus Cristo. No dia anterior a tu declarar que Ele era o teu Senhor. Tenta lembrar qual era o teu coração. Qual eram as tuas atitudes, qual eram as tuas palavras, teus pensamentos, teus planos. E agora, querido, traz para o dia de hoje. Mudou alguma coisa? O Senhor vem fazendo alguma coisa? A obra que Ele começou, Ele vem aperfeiçoando? Eu quero te dizer que daqui a um tempo, vamos colocar 2 anos, se a gente fizer essa reflexão para o dia de hoje, nós vamos ver que o Senhor continuou aperfeiçoando a boa obra. Então calma, calma, o amor do Pai é grande demais. De novo, vamos voltar para o início que nós falamos aqui. A gente precisa entender algo. Nada do que eu fizer certo, nada do que eu fizer bem, vai fazer o papai me amar mais. E nada do que eu fizer mal, nada do que eu errar, vai fazer o papai me amar menos. Porque não depende e nunca dependeu de mim. Amém, amados? E aqui diz o seguinte, Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos.
Bota o 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, queridos? Então, calma. Nós estamos sim. Uma prova disso é tu parar para trás. Olha o que o Senhor já fez na tua vida. Reconhece o que Ele já fez na tua vida. Ah, ainda não está do jeitinho que eu sempre imaginei. Entrega na mão dEle e descansa. Eu sou tua casa favorita.